Daniel capítulo 1, versículo 1 em diante, nós vamos ler. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Todos E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudesse estar diante do rei. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abednego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Quem diz amém, meus irmãos? Meus amados irmãos, todos conhecem a história deste jovem Daniel. Jovem que era descendente da família real, portanto era um príncipe. Era da tribo de Judá e era, portanto, um príncipe, porque pertencia à família real. E a vida de Daniel é um exemplo para todos nós, e um exemplo principalmente para os jovens, adolescentes, porque vem gerar no jovem, principalmente, uma confiança no Deus Todo-Poderoso e a compreensão de que Ele é capaz de cuidar da nossa vida, não é isso? E principalmente aquela pergunta, aquela indagação que sempre é feita por um jovem, e eu me perguntava também, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, onde eu estarei? Como eu estarei? Isso eram perguntas que vinham à minha mente quando era bem jovem. E principalmente vivendo nas circunstâncias que eu vivia. Orlando Boyer, ele diz que a vida de Daniel em Babilônia é para o peregrino em viagem aos céus como uma fonte de água fresca em um ermo, no ermo enfadonho. De forma que a vida de Daniel, além de ser um exemplo de pureza, de santidade, é também, sobretudo, um alento para a nossa fé, não é isso? Diante das dificuldades que enfrentamos aqui neste mundo. Como eu já disse, Daniel era da tribo de... De que tribo era Daniel? Da tribo de Judá, era descendente da família real. E a Bíblia nos diz que naqueles dias, por causa da desobediência de Judá, Deus permitiu que Nabucodonosor viesse e sitiasse a cidade de Jerusalém, e durante muito tempo Nabucodonosor sitiou-a e conseguiu,
não é isso, que a cidade se rendesse e abriu brecha nos muros e entrou na cidade e destruiu o que era de mais sagrado para aquele povo, não é isso, para os hebreus, que era o templo, o santuário de Deus. E Nabucodonosor profanou o santuário e nos diz a Bíblia que levou todos os utensílios para a Babilônia e colocou lá no templo dos deuses de Babilônia, dos deuses de Nabucodonosor. Babilônia era, portanto, naquele tempo, poderíamos dizer, a capital do mundo, porque era o império babilônico que havia dominado, estava dominando com supremacia o mundo conhecido, e nós sabemos que já Israel, o Reino Norte, tinha sido levado pela Assíria, não é Síria que fica ao norte de Israel, senão a Assíria que ficava ao norte da Mesopotâmia, não é? O norte, a Mesopotâmia era dividida em duas regiões a norte, a Assíria, e o sul, a Babilônia. E naquele tempo a Babilônia levantou-se como um império muito forte. E a diferença que havia entre o império assírio e o exército deles e o império babilônico, o império e o exército babilônico, é que os assírios, eles eram mais cruéis. Quando eles invadiam um país, eles matavam os homens, eles submetiam as mulheres, eles matavam com formas cruéis, porque eles chegavam a cortar a língua do exército, dos homens daquele país. Enquanto Babilônia era diferente. Babilônia submetia o país e levava a classe mais elitizada daquele país, levava os intelectuais, levavam os estudiosos daquele país e levava a família real, porque eles sabiam que a família real era uma família preparada, estudada, como era a família de Daniel. E foi isso que Babilônia fez, levou. Babilônia era, portanto, a Babilônia, a cidade de Babilônia, era uma cidade aristocrata, cheia de príncipes, família real, diversões, a sexualidade permeava livremente, as famílias reais se reuniam para bacanais, para festas. Babilônia era uma cidade de muito movimento. E imaginem que Daniel, na primeira leva de escravos que Nabucodonosor leva de Jerusalém, levou a família real, levou os descendentes reais. E entre eles ia Daniel e os seus 3 companheiros. Quem eram os 3 companheiros de Daniel? Sadraque, Mesaque e Abednego. Não é? Levaram aqueles 3 jovens que eram companheiros de Daniel para a Babilônia. Imagine, meus jovens, os desafios. Eu quero comparar a vida de Daniel como uma caminhada, não é isso? Na vida, aquela caminhada que todo jovem, todo adolescente tem que caminhar na sua vida, andar. E eles saíram como escravos, submetidos, claro que presos por cadeias, foram humilhados, levados à Babilônia. Mas Daniel era um jovem crente, amém, irmãos? Daniel não perdeu a esperança. Daniel cria que o seu Deus era poderoso para ajudá-lo e fazê-lo triunfar, fazê-lo prosperar naquela nação ímpia, não é isso? Naquela nação que servia aos deuses pagãos. Nos diz a palavra de Deus que ele foi levado, como eu disse, para a Babilônia e não sabia, não imaginava Daniel o que Deus havia projetado para a sua vida. Para cada um de nós, Deus tem
um desenho, Deus tem uma tarefa a realizar, e Deus conta, como nós ouvimos ontem à noite, com a juventude. É vocês que darão continuidade, é vocês que levarão adiante a revelação do reino de Deus a este mundo. E em um tempo de crise, como nós estamos vivendo, os jovens devem estar preparados para ser instrumentos de Deus em uma sociedade perdida e pervertida como nós estamos vivendo. Quem diz amém, irmãos? Um jovem cristão, não é? Um jovem verdadeiramente cristão, um jovem que crê, um jovem que busca a Deus, um jovem que busca a presença de Deus e que não se deixa dominar, iludir com as coisas desta vida, com as glórias deste mundo, porque Daniel, ele foi como família real, e é claro que ele como família real teve alguns privilégios em Babilônia. Ele não ficou na região da cidade que era dividida por um dos rios da Mesopotâmia. Ele não ficou do lado pobre como ficou Ezequiel. Não, ele ficou aonde estava o epicentro do governo, onde estavam os príncipes. E imagine que vida! Ele foi viver no palácio real. Amém, meus irmãos? Ele foi sentar à mesa do rei. Ele foi comer, a ele lhe foi oferecida a comida, a mesma comida que o rei comia e o vinho que o rei bebia. Veja que Babilônia dava um trato diferente da Assíria. Meus amados, mas nós entendemos de que em cada tempo Deus quer levantar jovens inflamados pela unção, pela graça, para realizar um trabalho importante aqui nesta terra. Não é só importante porque muitos jovens só imaginam em chamado de Deus, em uma chamada para ser pastor ou um missionário, mas pode ser que Deus lhe chame, Deus tenha um projeto na sua vida, um plano na sua vida, de ser um homem importante na sociedade e influenciar no meio aonde você vive e aonde muitas vezes o evangelho não pode entrar com facilidade, mas Deus quer lhe levantar para que você influencie aí nesta sociedade onde nós estamos vivendo. Deus conta com jovens chamados, vocacionados para a sua obra. Foi em momentos de crise que Deus levantou muitos jovens para realizar o seu trabalho, a sua obra. Todos estão lembrados que foi num momento que antecedeu a uma crise mundial, universal, que Deus levantou José. Quem já leu aqui a história de José, diga amém. Não é? Levantou José numa circunstância bem adversa, porque ele foi perseguido na sua casa pelos sonhos de Deus que ele tinha, pelas revelações que Deus lhe havia dado. Ele foi perseguido, não é isso? Foi perseguido pelos seus próprios irmãos, e os seus pais chegaram a não entender o que eram os sonhos de José, não é? Não compreender aqueles sonhos, mas Deus cumpriu, e Deus realizou, Deus cuidou da vida de José, porque tem uma frase que se repete na vida de José, e Deus estava com José. Amém, meus irmãos? Deus estava com José. Na perseguição, na prisão, vendido como escravo, mas Deus estava com José. Caluniado e jogado na prisão, Deus estava com José. Não se preocupe com as circunstâncias que lhe cercam. O mais importante é que Deus esteja com você. Se Deus está com você, Ele vai guiar sua vida, Ele vai lhe abençoar, Ele vai orientar a sua vida dentro do projeto que Ele tem desenhado para a sua vida.
Por que não falar? Poderíamos passar aqui amanhã falando de outros homens, como foi o caso de Davi, não é? Que antes dele Samuel, em um momento de crise, quando a Bíblia diz que a revelação era escassa, havia fome da palavra, e Deus chama a Samuel e levanta-o para ser um instrumento, não é isso? E fala com ele e diz o que vai fazer em Israel e levanta-o como profeta. Samuel foi um dos homens, mas os mais importantes para o povo de Israel. Ele foi um profeta de Deus e foi também sacerdote, não é verdade? Profeta e sacerdote, não é? Davi foi o homem mais completo. Ele foi rei, ele foi profeta e ele foi juiz, hein? Foi juiz. Mas Samuel foi um homem muito preparado e muito usado por Deus. Veio um tempo de crise, quando os inimigos desafiavam, os filisteus desafiavam o povo de Deus. E quem foi que Deus levantou? Deus vai, manda Samuel à casa de Jessé, e de lá ele levanta, manda ungir um jovem frágil, que estava cuidando do rebanho. E o profeta, depois de haver passado os filhos de Jessé, ele diz: acabaram-se os mancebos? Eles disseram: não, tem um mais novo, está lá cuidando do rebanho. Por isso Deus diz que trouxe ele de trás, tirou ele de trás do rebanho. E a palavra de Deus nos diz, meus irmãos, que ele mandou chamar e disse: não sentaremos à mesa enquanto ele não chegar. E quando Davi entrou na casa do seu pai, o Senhor disse a Samuel: este é o homem escolhido para ser o capitão do meu povo Israel. E Deus chamou a Davi, não é verdade? E aqui nós vemos que em uma circunstância adversa, Deus levanta Daniel, um jovem que creu de que Deus era poderoso, um jovem que dedicou a sua vida, guardou a sua vida em pureza, porque Deus está atento, meus jovens, à decisão que você vai tomar na sua vida, aos propósitos que você coloca como prioridade na sua vida. Quais são os seus propósitos? Quais são os seus ideais? E se Deus tiver espaço nos seus projetos, se fala muito de sonhos, sonhos, sonhos. E durante um tempo se cantou muito dos sonhos, os sonhos, os sonhos. Os seus sonhos são importantes se estiverem dentro da vontade de Deus. Se Deus está nos seus sonhos, se Deus é prioridade nos seus sonhos, pode contar com a ajuda dele, porque ele vai romper os obstáculos para que você alcance os seus sonhos. E o propósito de Daniel não era ser rei. O propósito de Daniel era ser puro. Amém, meus irmãos? Diga comigo: Daniel tinha como propósito ter uma vida pura, consagrada a Deus. E Daniel vai à Babilônia. E quando ele chega em Babilônia, o que é que a palavra de Deus nos diz? Se a gente examina, vê que Daniel era um jovem preparado. Porque Deus quer usar instrumentos preparados. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém, meus jovens? Deus quer usar instrumentos preparados. Eu não entendo porque alguns jovens, eles dizem assim: eu tenho uma chamada de Deus. E já que eu tenho uma chamada de Deus, eu vou sair da faculdade e vou me dedicar só na igreja. Como se Deus só use pessoas que não têm preparo. Se Deus tem um negócio com você, toque para frente sua vida. Se prepare. Amém, meus irmãos? Quando Deus começou a falar a minha vida,
de uma chamada, não é? De uma chamada. É claro que eu não tive a oportunidade que alguns têm, porque eu vinha de uma família muito pobre, que eu tinha que ajudar os meus pais financeiramente. E quando se abriu a porta, a oportunidade de trabalhar para ajudar os meus pais, eu logo peguei essa oportunidade. E isso criou alguns obstáculos para mim, principalmente para estudar, porque me ocupei tanto. Não é isso? Quem já trabalha em banco sabe como é, não tem hora para sair. E eu entrei no Banco Itaú como caixa. E às vezes o chefe dizia: irmão, vem dar aqui uma ajudazinha na contabilidade. E a gente, para agradar, a gente vai. Precisa do emprego. Não é? E talvez eu, naquele tempo, não pude fazer uma faculdade como almejava, porque comecei a me envolver justamente na atividade profissional. Mas eu tinha metas, eu tinha propósitos. Meus jovens, tudo que eu fazia na minha mente, eu aplicava aquilo, procurava aplicar aquilo ao chamado que Deus me havia feito. E pela primeira vez, isso ficou patente quando eu fui batizado com o Espírito Santo. Mas muito antes eu tive uma experiência muito interessante na minha vida. É que nós somos oriundos de uma cidade do interior. E meus pais, por questões de dificuldade financeira, mudaram-se para o Recife. E é claro, eu era o filho mais velho, vim com eles. E quando chegamos aqui, ele que tinha deixado alguns negócios lá na cidade, foi conversar com o meu tio, que era presbítero já da igreja em Timbaúba, e entregou a ele as casas para ele alugar. E ele disse assim: olha, eu entreguei a uma pessoa de outra religião e me enganaram. Agora eu vou entregar um crente e eu estou pensando em ser crente. E meu tio não perdeu tempo. Abriu a Bíblia, falou sobre Nicodemos a ele e disse: hoje à noite tem culto. Ele foi e aceitou Jesus. E voltou para a nossa casa. E 15 dias depois, minha mãe viu a mudança no meu pai e decidiu aceitar também. E nós fomos para o culto lá. Estávamos de férias. Eu fui para a casa de uns amigos dele e ele foi para a casa do meu tio com meus irmãos e aceitaram o evangelho. Mas naquela noite, quando minha mãe aceitou o evangelho, levantaram-se todos meus irmãos que estavam no banco e eu estava junto a ela. E quando se levantaram, ela disse: vamos, meu filho, à frente para aceitar Jesus. Eu disse a ela: não quero ser crente. E ela disse: mas vamos à frente. Eu disse: eu não quero. E lá em casa era assim: se você quisesse, fazia, ia. E se não quisesse, ia do mesmo jeito. E ela meteu a mão aqui debaixo de mim, deu um beliscão, puxão assim, me suspendeu e foi comigo, me levou à frente. Eu fiquei revoltadíssimo. Já tinha 12 anos de idade, já entendia as coisas. Eu fiquei revoltadíssimo. E eu disse: agora é que eu não vou. Agora é que eu não vou. E quando retornamos à igreja, eles foram para a casa do meu tio e eu fui para a casa dessa família amiga. E quando eu estou lá, que eu entro, a dona da casa disse assim: e agora, já é crente? Porque ela sabia que eu tinha ido com meus pais à igreja dos crentes, como eles diziam, né? Já é crente? Eu disse: nem sou, me lembro como hoje, e nem você. E ela olhou para mim, não era crente, ela olhou para mim e disse assim: você vai ser. E você vai ser pastor um dia dessa igreja. E você vai casar com a filha do seu pastor. E depois Deus vai lhe colocar como pastor nessa igreja. Ora, uma pessoa que não conhece o evangelho, católica, dizer uma coisa dessa,
não é? Então, mas eu não dei importância. Eu vim para casa e meu pai, como minha mãe, meus pais, como eu disse, se você quisesse, fazia, e se não quisesse, fazia igual. E eles me levavam para a igreja, e na hora que o pregador perguntava, quantos são crentes aqui? Toda a minha família levantava, eu ficava, não me levantava. E minha tia depois disse que minha mãe chorava, e dizia, eu estou muito preocupada, meu filho mais velho, e não quer. Ela disse, vamos orar, vamos jejuar. Mas um dia meus pais saíram para resolver problemas dos meus irmãos na escola, e ele tinha um Novo Testamento dos Gideões Internacionais em cima da banca, onde antes tinha um rádio, e ele colocava ali, e eu peguei aquele Novo Testamento e comecei a passar as páginas, e comecei a ler o Evangelho de Mateus, era um Novo Testamento, e quando eu leio sobre o sofrimento de Jesus e a morte de Jesus, como ele foi pregado na cruz do Calvário, eu ouvi uma voz. Para mim essa voz saiu de dentro de mim, mas hoje eu entendo que foi no meu ouvido. Disse assim, Ailton, eu morri por ti. E qual é a tua decisão? Naquele momento eu comecei a chorar, mas abundantemente comecei a chorar e caí de joelhos ali. Caí de joelho, foi uma primeira experiência e disse, Senhor, eu vou te seguir, te servir até o fim da minha vida. E à noite, quando meus pais chegaram, foram para o culto e eu fui com eles. E minha mãe ficou tão feliz quando o pregador perguntou quantos eram crentes. Eu levantei minha mão e disse, sou crente, salvo em Jesus. Que eu já tinha certo conhecimento, os 4 meses que eu passei sem dizer que era crente, eu via como era o convite, como era essa questão de decisão e tal, e eu aceitei a Jesus, não é? Um tempo depois, Jesus me batizou com o Espírito Santo, e naquela oportunidade, pela primeira vez, como crentes, Deus me falou de uma chamada para o ministério, não é? Eu tinha aproximadamente 14 anos, 13 para 14 anos, quando eu fui batizado com o Espírito Santo. E aquela irmã que dirigiu o círculo de oração, faleceu um tempo desse aí em Jaboatão, ela morava no Recife, ela orou por mim. E quando ela estava orando, Jesus derramou poder sobre mim, eu comecei a falar em línguas, e ela também começou a falar em línguas alegre, e me abraçou. E quando eu me levantei, ela era uma mulher de Deus, uma mulher que não sabia ler nem escrever, mas era uma mulher de oração. E ela se levantou e me abraçou e disse, menino, chamada para ministério, chamada para ministério. Eu vi o céu abrir e te entregaram uma Bíblia de ouro, grande menino, ministério grande menino, muita responsabilidade. Se tu permaneceres fiéis, estas palavras vão se cumprir na tua vida, não é? Então, eu comecei a delinear de que Deus tinha um projeto para a minha vida, não é? Que Deus tinha um chamado para a minha vida. E, muitas vezes, pelas provas, as dificuldades, as necessidades, não é isso? E eu gosto de contar principalmente quando são jovens, porque eu sei que muitos passam por necessidades, por dificuldades, sem nenhuma expectativa, perspectiva. E eu quero dizer a vocês que muitas vezes eu duvidei dessas revelações e desses chamados de Deus. Porque viver na circunstância que eu vivia era uma coisa que jamais me animava a esperar a realização de grandes projetos divinos da vontade de Deus na minha vida, não é? Porque um jovem que tem um sapato furado para andar, para ir ao círculo de oração, uma camisa só, que foi uma comissão que me deu, que eu ensaiava às vezes comissão, e mamãe lavava de noite para eu usar de dia, e já estava ficando rosa, era vermelha, estava ficando rosa, né? A calça se estragava no joelho, vocês sabem por quê, não é? Então, numa circunstância dessa, procurando emprego, não aparecia, era uma dificuldade terrível, e não conseguia emprego, e eu
sofria com isso. Eu tinha companheiros que andavam comigo e eu acompanhava eles. Eles tinham umas condições e eu às vezes até me acanhava de ver eles prontos, bem vestidos, e eu com aquela roupinha meia, que às vezes se chama aí, meia chié, né? Mas eu tinha uma coisa comigo, eu tinha a promessa de Deus na minha vida. Se você tem a promessa de Deus, toque para frente, não baixe a cabeça, não fique deprimido, confie em Deus, que se você for fiel, Deus tem compromisso. Paulo diz que Deus é fiel, amém? E Ele cumpre a sua palavra na nossa vida. E foi isso. Mas tudo que eu fazia, eu tinha tanta convicção dessa chamada, que tudo que eu fazia em função daquela chamada. Eu dizia isso aí, como um dia, quando Deus me chamar, eu vou aplicar na obra dele. Eu estudava e às vezes estava sentado na banca, no colégio, e dizia assim, como eu vou poder aplicar isso um dia quando Deus me chamar para a sua obra? Como eu vou aplicar? Como eu vou fazer? E eu disse, eu vou ter que estudar música, porque eu sei que Deus vai me chamar para a obra missionária, eu preciso ter conhecimentos musicais. Comecei a me envolver em construção, não é? Eu digo, tenho que fazer a minha parte, eu vou me preparar. Porque se Deus realmente tem essa chamada para mim, e era uma chamada missionária, eu vou me preparar. E comecei, muito jovem, a trabalhar, me meter no meio dos irmãos, não é? E trabalhar na igreja, fazer as coisas. E eu me envolvi tanto que na congregação onde eu me criei, eu era o jovem que podia se contar para tudo dentro do templo. Como eu tive naquela etapa, nós tivemos 2 zeladoras bem velhinhas. Uma foi a sogra do pastor Almeida, irmã Maria, e irmã Horizontina, que era a mãe do irmão que ainda vive entre nós, eu esqueço o nome no momento. Eu ajudava ela, mas imagine, de lavar banheiro, que não tinha naquele tempo água assim encanada, a carregar água, encher o tanque. Quando eu via que as telhas estavam sujas da congregação, juntar com 2, 3 jovens, tirar todas as telhas, lavar, colocar de volta. O templo sempre pintadinho, sempre pintava, abria o letreiro, subia na escada, mas isso eu não recebia nada da igreja. Eu fazia por amor, por dedicação. Se faltava um porteiro, eu estava lá. Se faltava o controle para controlar o som, eu estava lá. Chegava cedo para colocar o som na congregação. Não é? Comecei a me envolver com o trabalho de Deus. E aquela convicção dentro de mim, Deus, eu vou me preparar para te servir melhor, para fazer as tuas coisas, para fazer o teu reino. Então, isso foi muito importante para a minha vida e serviu muito depois. Porque muito jovem, eu não largava minha Bíblia e meu caderno de anotação. E onde eu sabia que o pastor José Amaro ia dar uma doutrina, ia dirigir uma ceia, eu sabia que ele ia pregar. Então eu ia lá, eu anotava tudo. Irmãos, por incrível que pareça, eu usei anotações deste tempo no campo missionário, para ministrar a palavra à igreja. Eu guardei todas essas coisas. Foi uma vida de investimento, foi um tempo de investimento. E eu quero dizer para vocês que o tempo que vocês estão vivendo é um tempo de investimento. Amém? Deus quer investir na vida de vocês, mas não somente Deus. Vocês devem investir na vossa vida também. Amém? Seja que chamado for. Nem todos aqui vão ser missionários, pastor, esposa de pastor, missionária. Não, porque Deus não chama só para isso. E isso está evidente na Bíblia. Nós vemos na vida de Daniel, nós vemos na vida de Neemias. Amém, meus irmãos?
nós vemos na vida de moças que foram usadas por Deus, não é? Como instrumentos. Se fosse citar aqui, será que não foi um chamado da parte de Deus? Claro, claro. Quem foi a rainha no tempo de Assuero? Esther, uma jovem judia, não é? Que foi, naquele tempo, Israel era dominado pelo reino de Assuero. E o que foi que aconteceu? Ela se tornou uma rainha. Será que aquilo não foi um chamado de Deus para um momento, para uma necessidade que o povo teve para salvar a vida do povo? Então, Deus tem, e se Deus tem, se prepare. Se você pretende fazer uma faculdade, uma profissão, se prepare. Vá buscar Deus. Amém? Vá orar, vá ler a Bíblia. Fortaleça-se em Deus. Porque muitos jovens estão indo, irmãos, à faculdade e estão se desviando. É falta de base, é falta de convicção, é falta de comunhão com Deus. Vive na igreja como um isopor na água, uma vida sem peso, sem compromisso, sem jejum, sem oração, sem leitura da palavra, sem escola dominical, sem círculo de oração, sem jejum. Então essa vida facilmente é levada. Chega lá e encontra gente totalmente usada por Satanás, que a primeira coisa que faz é querer tirar a sua fé, apagar a sua fé. Não é? Mas prepare-se. Daniel, antes mesmo de ir à Babilônia, ele era um jovem preparado. Observe o versículo 4 do capítulo 1. Versículo 4. O rei manda a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, trazerem jovens de Israel, da linhagem real, da classe nobre. Aí ele diz, jovens em quem não houvesse o quê? Defeito algum, formosos de aparência, e instruídos em quê? Em toda sabedoria, e sábios em quê? E entendidos em quê? E que tivesse o quê? Habilidade para viver aonde? No palácio. Ou seja, que tivesse educação, que tivesse etiqueta. Você sabe o que é etiqueta? Não é? Pessoas educadas que soubessem sentar-se à mesa de um rei, comer à mesa de um rei, na mesa de um rei. Qualidades, você vê qualidades físicas. Ele pede jovens sem defeito, formosos, ou seja, lindos. Jovens em que não haja defeito algum. Porque pode ser que muitos imaginem, se Deus lhe deu beleza, não é para você explorar o pecado, enganar as jovens da igreja, ou vice-versa. Deus lhe deu, glorifique a Deus naquilo que Ele lhe deu. Depois que tivesse qualidades intelectuais, instruídos, entendidos. É claro que eu entendo que Deus usa pessoas simples também. Eu sei disso. Mas Ele usa também pessoas instruídas. Quando Deus quis levantar um líder na nação de Israel, quando Ele quis levantar um homem que tivesse a capacidade de delinear a constituição da nação, porque a lei de Deus era a constituição espiritual para Israel, sim ou não, irmãos? Um homem que soubesse o que era liderança. Deus foi buscar um homem preparado. Quem foi esse homem? Moisés. Moisés, será que não tinham outros homens, como Bezalel, os seus companheiros e muitos outros na comunidade de Israel? Tinha, mas Deus escolheu.
Ele sabia que Moisés tinha a capacidade de organizar a nação, de estruturar todo o decálogo, organizar a interpretação da lei, aplicar a lei no meio do povo. Então ele escolheu um homem preparado, estudado num palácio. Então Deus usa as coisas simples desta vida, mas Ele usa também as coisas sábias, amém, meus irmãos? E se você quer ser um instrumento de Deus, prepare-se também. Quando Deus quis usar um homem para delinear a teologia da igreja, Deus não encontrou na igreja, irmãos. Não encontrou na igreja, Ele foi buscar, me permita dizer, no basural do mundo, um homem que perseguia a igreja. E Deus é habilidoso em transformar vidas, amém, irmãos? E Deus foi buscar quem? A Saulo de Tarso. Não foi um acaso, Deus chamou Saulo de Tarso, porque Deus, o Senhor Jesus, viu nele a capacidade, a idoneidade, o preparo para revelar os mistérios. Ele disse: a igreja é um mistério que esteve oculto durante muito tempo, mas a mim me foi revelado. Porque não foi revelado a Pedro, o pescador? Porque não foi revelado a Lucas, o médico? Porque não foi revelado a Mateus, o escrivão? Foi revelado a um eminente teólogo, filósofo. Não é isso, irmãos? Homem preparado. Então, se você quer que Deus lhe use, prepare-se. Agora, quando chegar lá, não se desvie, não. E Daniel, ele era preparado, disse, instruído em toda a sabedoria, sábio em ciência. Ele possuía qualidades morais, éticas. Ele se sentava, sabia sentar-se, ele foi educado. Amém, meus irmãos? Ele foi educado, ele foi ensinado. E é isso que Deus espera de cada jovem. Agora Daniel é tirado contra a sua vontade para uma longa viagem. A vida, meu jovem, é uma viagem. E essa viagem, quando nós somos crentes, ela é estabelecida, o seu trajeto é delineado por Deus. Você está aqui hoje, você não sabe aonde estará daqui a 10 anos, a 20 anos. Porque quando eu era jovem como vocês, eu me sentava aí. E eu quero lhe dizer, eu era tão inibido, tão vergonhoso, que eu me sentava lá nos últimos bancos. Eu tinha vergonha. Jamais queria a oportunidade na congregação onde eu trabalhava, quando eu cooperava, quando eu chegava e o culto já havia começado, eu tinha vergonha de sair da porta caminhando pelo passeio até o púlpito. Porque muita gente imagina que eu era já, não é? Desenvolto. Não, ainda não sou. Às vezes perguntam a mim, o senhor tem dificuldade quando vai falar? Um jovem disse a mim assim, eu sinto um buraco aqui. Eu digo, pois esse buraco está em mim também. Eu não, irmão, não era um jovem desinibido, tinha amigos meus que eu até imaginava, eu dizia, mas a mim, Senhor, tu tens outros mais desenvoltos, mais eloquentes. Eu tinha amigos que orávamos juntos e eu sempre os via acima de mim, porque eles tinham uma capacidade, eles não tinham vergonha, eles não tinham medo de pregar, de falar. Eu sempre os via acima de mim, não com inveja, nem com... Não, eu aceitava as minhas limitações, mas a nossa viagem está desenhada por Deus.
Quem diz amém, irmãos? Uma vez um irmão disse assim: eu via aquele jovem, eu passava na porta da casa dele e o via na cadeira de balanço com a Bíblia aberta. Eu via aquele jovem simples, sentado lá no meio da bancada, muito simples, de uma família muito pobre. Eu jamais esperei que ele um dia o visse dirigindo a igreja em um estado. Mas é que a nossa vida está nas mãos de Deus. Amém? Quem diz amém, irmãos? E se você consagrar a sua vida, entregar a sua vida a Deus, dedicar-se à obra de Deus, Deus vai realizar coisas grandes que você jamais imagina na sua vida. E foi isso. De repente, o mundo dá volta para Daniel. Ele que era da família real, de repente o inimigo vem, invade a sua querida cidade, destrói o templo, leva os utensílios do templo, e a vida de Daniel vira uma bagunça, uma desordem. E agora? Mas ele não entendia que Deus estava fazendo caminho em meio à tempestade para realizar a sua vontade na vida dele. Ele sai para a Babilônia e fica distante do templo e distante do sacerdote. Mas essa distância não serviu para que Daniel tivesse liberdade para viver uma vida livre, promíscua. O compromisso de Daniel com Deus permaneceu de pé. Deus havia firmado um pacto com Deus. Daniel havia firmado um pacto com Deus. Uma vez um jovem chegou no meu gabinete e disse: pastor, passei nas provas, estou ingressando na faculdade e vim aqui receber um conselho seu e uma oração. O que é que o senhor tem para me dizer? Eu disse assim: eu tenho o que diz Daniel 1:8. O que é que diz Daniel 1:8? E Daniel assentou no seu coração. Repita comigo: e Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Se você esteja onde estiver, tenha este propósito como prioridade na sua vida. Eu não vou negociar os meus princípios. Quem diz amém, irmãos? Amém. Diga comigo: os meus princípios são inegociáveis. Se você quer que Deus firme uma aliança com você, você tem que ter objetivos, propósitos, metas firmes. Amém? Você é crente ou não é, rapaz? Você é crente ou não é, moça? Aonde quer que esteja, tenha convicção da sua aliança com Deus e os seus princípios não negociem. Não negocie. Porque o mundo não negocia os seus. Negocia, irmãos? Não. Não negocia os seus. E os deles são inferiores aos nossos, porque os nossos têm origem em Deus, origem divina.
Os nossos transcendem a esta vida. E os deles são mortais, triviais, vão se acabar. Porque eu vou trocar os meus valores por valores que são transitórios, passageiros. E os meus valores são eternos, são perduráveis, são duradouros, são firmes, estão fundamentados em Deus. Então os meus princípios são inegociáveis. Eu não posso. E Daniel, para aquela viagem, ele não teve tempo, irmãos, de preparar sua roupa, suas joias como família real e levar. Não, de repente vem o exército inimigo, toma a cidade, toma eles, amarra-os em corrente e os leva à Babilônia. Ele não teve tempo de preparar uma mala para levar, um carro para levar os seus objetos. Mas Daniel levou pelo menos 4 coisas que o fez triunfar. E que são 4 coisas que não podem faltar nessa viagem que vocês estão fazendo e alguns vão fazer. 4 coisas fundamentais. E que eu quero dizer a vocês a minha experiência. Eu as coloquei na minha maleta de viagem. E eu quero dizer a vocês que foi por causa desses elementos que eu cheguei aqui. E eles começaram como jovem. Eu comecei a me afirmar neles como jovem. Esse é o tempo. Aproveitem este tempo. Porque eu muitas vezes, meus jovens, orando em círculo de oração, ou com meus amigos, eu ouvi Deus dizer assim para mim: prepara-te, te aprofunda na minha palavra, busca a minha face, porque o chamado que eu tenho para ti, chegará dias que tu não terás o tempo que tens hoje para estudar a minha palavra e para orar como estás fazendo hoje. Eu escutei isso diversas vezes, irmão. Vocês estão nessa viagem, começaram agora, são muito jovens. E vocês não sabem aonde vão chegar. Daniel, de repente, tudo muda em volta dele. Ele sai do conforto do palácio real e vai para um império hostil à sua fé. Como muitos de vocês saem e vão para uma faculdade, vão trabalhar aí numa empresa multinacional, vão se deparar com desafios que vocês precisam de muita firmeza na fé para vencer os ataques. E a primeira coisa que eu vejo que Daniel levou foram propósitos firmes. A primeira coisa que ele chegou em Babilônia e viu, irmão, Babilônia era uma beleza, era uma metrópole. O rio cortava o meio da cidade e dividia a aristocracia do povo mais pobre. Universidades, palácios, jardins suspensos. Ela era tão imponente que um rei louco chegou a dizer: a grande Babilônia que eu edifiquei. E Daniel sai do meio do seu povo e é levado para esse centro. Um centro social, intelectual, porque ele foi estudar também, cultural, com muita diversidade, com muita diversão,
Pense agora o que era a Babilônia naquele tempo. Pense o que era a Babilônia. Ele, um judeu, um hebreu, de princípios cristãos, poderíamos dizer, não é? De uma fé em um Deus único, não é? Ele cria em Deus, ele adorava, ele servia ao Deus de Israel, o Deus único. E ele vai. Mas ele levou consigo um propósito. Eu vou me preservar puro. Puro. Diga comigo, nesta viagem da vida, eu vou guardar a minha pureza. E quando ele chega lá, o primeiro contato que ele tem é com quem? Com as penais. O eunuco, o responsável pelo alimento, pelos trajes e por toda a vida social dos príncipes. E ele chega para ele, veja o que ele diz, no versículo 3, e disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel da linhagem real. Versículo 5, e o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele... Vocês estão com a Bíblia aberta? Isso é importante, ter a Bíblia aberta. Bem-aventurado que lê, amém? E do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados, por quanto tempo? Por 3 anos, para que no fim deles pudesse estar onde? Diante do rei. Pudesse ter uma audiência com o rei para servir lá no palácio. Mas Daniel chegou para aquele homem e disse assim: versículo 8, Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Diga comigo, não se contaminar. Veja o versículo 10, diz, e disse o chefe dos eunucos a Daniel, o que é que ele tinha? Tenho medo do meu senhor, o rei, né? Que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos jovens que vossos iguais, e assim arriscareis a minha cabeça para com o rei. Isso é a visão que o mundo tem, de que um jovem cristão, por servir a Deus e preservar uma vida pura, ele não tem alegria, ele vive triste. O rei vai ver o rosto de vocês tristes. Mas não é assim, irmão. A nossa alegria não é a alegria da droga, da cachaça, da prostituição. É a alegria espiritual, é o gozo da salvação. A nossa alegria é diferente, ela não passa, não é? O mundo é assim, vem o São João, depois vem o Carnaval, depois vem o Natal, depois vem... tem que sempre ter uma diversão para se alegrar. Nós não, é alegria todo dia, toda hora. Amém, irmãos? Porque nós temos a salvação, a presença do Espírito Santo na nossa vida. Agora, preservar a pureza tem um custo. Tem ou não tem, irmãos? Daniel se expôs a sua própria vida e dos seus amigos. Porque se o rei soubesse disso, desse acordo, com certeza ele seria morto. Tanto o eunuco como eles, os 3 amigos e ele. Mas se você quer preservar a pureza da sua vida, você tem que pagar o preço, não é de graça. Agora tem resultados. Tem resultado. Tem, pastor? Tem sim resultado.
Sim ou não, irmãos? Tem resultado. Porque você vai ver lá na frente que Deus retribuiu a José, digo a Daniel, por essa fidelidade. Veja o versículo 20 do capítulo 1 de Daniel, diz assim: e em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntas, o que foi que ele achou? E os achou, repita após mim, e os achou 10 vezes mais dotos do que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o seu reino. Se equivocou o eunuco. José pediu para fazer um teste. Ele pediu quantos dias, meus irmãos? Ele pediu quantos dias? 10. Deus deu quantas vezes mais sabedoria e inteligência? 10. Daniel deveria ter pedido 20. Deveria ter pedido 30. Deveria ter pedido 50. Porque o compromisso de Deus com você, meu jovem, minha jovem, vai depender do grau de compromisso que você tem em guardar a sua vida pura, santa e consagrada a Deus. Quanto mais consagração, mais investimento de Deus. Quanto mais pureza, mais investimento divino. Deus não pode investir em jovens levianos. Não, irmãos. Deus não pode investir em jovens levianos, porque o que Ele dá é de muito valor. É muito precioso o que Deus dá. E Deus não investe em vida leviana, sem compromisso, que está na igreja só como o Dan Juan para arranjar namorada, para estar abusando, namora com uma hoje, acaba, namora com a outra amanhã, não vem a culto de oração, não jejuma, não participa dos estudos, dos trabalhos. Ele é um leviano. Como moças também, com todo respeito, minhas jovens, mas Deus não tem compromisso com moça leviana que só quer namorar, só anda na igreja, vive na internet lá, mexendo para encontrar namorado, marcar encontro, irmãos. Deus não perde tempo com isso. E quem está vos falando, viu muitos jovens na igreja, levianos, namoradores. Eu vi colegas meus, mas sabe qual foi o resultado? Os que se casaram, fizeram maus casamentos, depois se separaram, foram viver uma vida promíscua, estão aí no mundo acabados, infelizmente. Eu não tenho alegria com isso. Mas aqueles que consagraram e preservaram sua pureza, Deus investiu neles. Deus investiu neles. Quantos aqui querem o investimento de Deus? Quantos jovens querem o investimento de Deus? Se você quer que Deus invista, dê lugar a Deus. Deus quer o lugar para investir na sua vida. E Daniel levou propósito. Quais os seus propósitos? Quais as suas metas, os seus objetivos? Quais os objetivos? Você está na igreja para quê? Para quê?
Qual a finalidade? Você canta no coral, qual a finalidade? Chegar perto daquela moça? Ou daquele rapaz? É esse o propósito? Então, meus pêsames para você. Receba meus pêsames. Você não vai a lugar nenhum. Mas se você tem o propósito de Daniel, eu guardei no meu coração. Eu vou entrar na universidade, mas ninguém, não negocio minha vida de comunhão com Deus, não, Senhor. Eu vou trabalhar naquela empresa, mas eu não vou ir na conversa dos colegas, não, Senhor. Eu vou preservar os meus propósitos, amém, meus irmãos? Meus propósitos. Porque eu trabalhei como jovem aí fora e recebi muitos convites. Muitas jovens que trabalhavam onde eu trabalhava se aproximaram de mim, com outra intenção. Mas eu dizia, nós somos amigos, mas sair juntos não. E para onde você vai, não. Seu convite não vale nada para mim. Eu sou crente. Amém, irmãos? Eu sou crente. Então Daniel levou na sua bagagem o quê? Propósitos. Amém, meus irmãos? O propósito de ser fiel, puro diante de Deus. Há uma outra ferramenta que Daniel levou quando foi à Babilônia. Daniel capítulo 9 e o versículo 2. Abra sua Bíblia. Vamos ler a Bíblia. Capítulo 9, versículo 2. Diz assim: no ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor a quem? Ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém. Era de quantos anos? 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e rogos e jejum e pano de saco e cinza. E a primeira parte do 4 dizia: orei ao Senhor, meu Deus. Mas o que eu quero chamar a atenção é que Daniel era um jovem da palavra. Naquele tempo, a Bíblia, a palavra de Deus não era como a nossa, não tinha o Novo Testamento, era a lei, o Pentateuco, né? Os salmos e os profetas, né? Amém? Amém, meus irmãos? Amém. E dá a entender que o livro que Daniel levou era o livro dos profetas, né? Ele levou a palavra. A palavra. Daniel, talvez pela urgência, como saiu, não teve tempo de levar muitas roupas, joias, mas levou a palavra de Deus. Ele não se apartou da palavra. Isso é fundamental para a vida de um jovem que quer ter um futuro promissor diante de Deus, que quer que Deus realize as promessas, como vocês dizem, os sonhos na vida dele. É fundamental. Minha gente, eu quero dizer, meus caros jovens, é claro que hoje eu tenho que ser apegado à palavra, porque um pastor tem, né, que se alimentar da palavra. Mas eu vou dizer a vocês que eu, quando compreendi a vontade de Deus, o Evangelho de Cristo e a vontade de Deus na minha vida, eu me joguei de cabeça
na palavra de Deus. A Bíblia passou a viver perto de mim mais do que o alimento físico. Passou a ser parte de mim. Porque quem chegasse perto de mim, eu estava lendo a palavra. Quem passasse lá na frente da minha casa, eu geralmente sentava no terraço e passava. Uma vez um irmão me encontrou, já agora, na velhice, né? E ele disse assim: eu sabia que Deus ia fazer tudo isso na sua vida. Eu disse: Deus lhe disse? Ele disse: não. Pelas suas atitudes. Pela a forma que o Senhor era. Eu disse: mas como? Ele disse assim: eu nunca passei na frente da casa do seu pai para não ver o Senhor sentado numa cadeira, com a Bíblia aberta, uma caneta na mão e um caderno, estudando, todas as vezes que eu passei. E olha, irmãos, durante o dia, eu ia para o círculo de oração, não estava trabalhando, e à noite, o culto na congregação ou nos pontos de pregação, e vinha mesmo cansado do dia todo, em jejum, oração, quando o meu pai se deitava, minha mãe, meus irmãos, eu pegava a minha Bíblia, ia para a cozinha, tinha uma porta lá, eu fechava aquela porta, dobrava o meu joelho em uma das cadeiras, abria a minha Bíblia e começava a orar e a pedir ao Espírito Santo que me fizesse compreender as Escrituras. E isso não era uma noite. Eu varei noites estudando minha Bíblia, noites. E era tanto que uma das noites minha mãe se levantou de madrugada e viu pela brecha da porta embaixo a luz acesa. Eu disse: meu Deus, quem é que está aí dentro? Aí quando abriu a porta, ela me encontrou de joelhos com a Bíblia aberta. E ela olhou para mim assim e disse assim: meu filho, isto não é hora, porque já era 4:30 da manhã, isto não é hora de você estar aí lendo a Bíblia. Você pode, ela disse até assim, porque a gente era mal alimentado pela dificuldade do meu pai, e disse assim: você pode, pessoa do interior tem essa forma, né, de dizer, você pode pegar uma fraqueza na sua mente. E eu disse: não, mamãe, eu não vou pegar a fraqueza da minha mente, mas eu preciso estudar a palavra. Eu preciso estudar a palavra. E como eu era uma pessoa que não tinha condições de comprar um dicionário, um livro, nada, tinha um seminarista que depois passou para a nossa igreja, que fazia teologia, atrás de casa assim, a gente sempre conversava, e eu disse para ele assim: você não tem uma enciclopédia, um dicionário para me emprestar, que você não vai precisar logo? Ele disse assim: eu tenho. Agora, eu não posso ficar sem ele menos de 2 meses. Eu disse: eu aceito o desafio. Mas ele é grosso assim. É um manual bíblico de Halley. Era grosso assim. Como é que você vai conseguir ler em 40 dias? Eu disse: eu aceito o desafio. E ele me emprestou. Olha, irmãos, eu estudei toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, pesquisando naquela enciclopédia e anotando na minha Bíblia, que eu ainda a tenho. Versículo por versículo, foi aí que eu aprendi a me interessar por geografia bíblica, por escatologia bíblica, não é? Porque eu descobri que a escatologia
trazia a evidência, a prova científica de muitos registros das Escrituras, e eu comecei a me dedicar à geografia bíblica. Não tinha dinheiro para comprar, eu abria uma cartolina na mesa assim, e ainda hoje consigo fazer, e desenhava o mapa de Israel, localizando todos os montes, todas as cidades, principais cidades da história bíblica, eu sei localizá-las. Monte Nebo, Monte Gerizim, Monte Carmelo, Vale do Jordão, Vale de Saron, os lagos de Israel, os rios, os afluentes de Israel. E Deus me ajudou, como jovem, a pegar uma habilidade que, quando dei geografia bíblica, na primeira turma da escola da Esteadeb, eu ia no quadro e desenhava o mapa de Israel com todos os detalhes da geografia. E, mais ainda, quando ia dar aula sobre Israel, a caminhada o êxodo de Israel, eu desenhava, e olha que eu ainda posso desenhar, já fiz um teste. Desenhava o mapa e fazia a caminhada de Israel desde a terra de Gósen, deserto de Sim, deserto de Sul, cordilheira do Sinai, subia até a terra de Gósen, o triângulo onde eles passaram a maior parte do tempo de viagem atrapalhadas ali, depois a ida até o Vale do Jordão e em frente ao Monte Nebo atravessam para Canaã. Tudo aqui, relacionando cidade por cidade. E isso eu aprendi na idade de vocês. Eu estudei nesse tempo que vocês estão vivendo. Nesse tempo. Aproveitem. A palavra. Deus tem propósito na nossa vida, mas nós temos que firmar esses pactos, esses negócios na palavra. Lição de escola dominical, eu não perdia uma. Eu tenho todas as minhas lições de escola dominical na minha biblioteca. E conheci crentes mais velhos. Eu tenho as lições de escola dominical desde o ano de 1923. Na minha biblioteca. E o pastor Amaro Gomes, se ele estivesse aqui, ele ria de mim, porque eu estudava a lição e pesquisava e anotava na beirinha assim das páginas as referências, colocava setas, tópico. Aí um dia ele chegou, pegou minha lição assim, disse: esse jovem gosta tanto da lição que acha poucos versículos que tem, ainda bota outros. Mas, meu jovem, é o investimento de Deus na nossa vida. Daniel era um jovem da palavra, ele conhecia as profecias. Ele conhecia a profecia, ele conhecia a palavra era a bússola da vida dele. Era o calendário para a vida dele, e ele compreendeu. E Deus pôde utilizar Daniel, porque, olha, irmãos, quando você lê a profecia de Daniel e vê como Deus revelou, não é? Não há um livro mais rico em escatologia, com as semanas proféticas, com aquele intervalo profético das 70 semanas, não é? Os reinos que sucederiam ao de Babilônia. Ele chegou a dizer a Nabucodonosor: a cabeça de ouro és tu. Daniel viu a volta de Jesus. E isso tudo, Daniel foi um jovem dedicado ao estudo da palavra. Amém, meus irmãos? Deus quer realizar coisas grandes na nossa vida, mas isso vai depender do nosso esforço. Do nosso esforço. Como Deus disse a Josué:
Josué capítulo 1, versículo 8, né, também. Abra a sua Bíblia. Josué 1 e 8. Como é que diz? Repita após mim. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Aí diz: porque então farás o quê? Repita após mim. Prosperar o teu caminho. Prosperar o teu caminho. E então, prudentemente, te conduzirás. Amém? O Senhor manda Josué não se apartar do livro da lei. Disse, porque se você fizer isso, Daniel, Josué, a sua vida vai ser uma vida próspera. Quem quer ter aqui uma vida próspera? Parece que muitos não querem não. Quem quer ter uma vida próspera? Amém. Uma vida próspera, não é? É a palavra. Estudar é importante, mas se você quer prosperar em Deus, tem que ser um jovem da palavra. Leia a palavra. Medite na palavra. Amém? Medite na palavra. Faça suas anotações. Ore ao Espírito Santo para fazer entender o que você está lendo. Não é? Porque a prosperidade de um jovem depende da sua relação com a palavra. Veja o que diz o Salmo 1. O Salmo 1 diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos, nem se detém no caminho dos, nem se assenta na roda dos. Aí repita, parece que a galeria não está repetindo, né? Após mim. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. E na sua lei, medita de dia e de noite. Mesmo trabalhando, irmãos, mesmo trabalhando. Enquanto eu não tinha carro, que foi muito tempo depois que eu pude ter, quando assumi chefia no banco, aí foi que depois de um tempo pude ter condições para comprar um carro. Mas antes, quem me via dentro dos ônibus de Jardim São Paulo, Vila La Roque, até a Dantas Barreto, me via com a Bíblia aberta no colo. Quem me visse indo e voltando, me via com a Bíblia aberta, estudando, meditando. E eu descobri que eu tinha 2 horas de almoço. Eu podia ir para casa almoçar. Então eu descobri que se eu levasse o almoço, eu ganhava mais de 1 hora. Então eu disse, não, vou mandar preparar o meu almoço, levo minha marmitinha e lá procuro um local e é uma garfada de comida e um capítulo da Bíblia. Lendo, orando, pedindo que o Espírito Santo iluminasse a minha mente para compreender a palavra. Me entendem, irmãos? Porque eu descobri na própria Bíblia que a minha prosperidade estava nisso, na minha relação, na minha proximidade, no meu apego à palavra de Deus. O meu comportamento dependia dos ditames estabelecidos, dos parâmetros estabelecidos pela palavra. A palavra era o meu livro guia.
E aqui o salmista diz que se eu meditar de dia e de noite na sua palavra, diz assim, pois será como que? Quem medita na palavra de dia e de noite, será como que? Como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação, e cujas folhas não, e tudo quanto fizer, prospera. Prospera. Quem ama a palavra, irmãos, quem ama a palavra, agrada a Deus. Me entende? Me entende? Eu tenho absoluta certeza de uma das coisas que eu conquistei, eu consegui agradar a Deus, foi esse apego à palavra de Deus. O apego à palavra é fundamental não só para a nossa vida espiritual, mas para o enriquecimento e a realização daqueles propósitos que Deus tem na nossa vida. E eu quero dizer a vocês que o período que eu mais aproveitei a palavra foi esse período na juventude. Foi aí. Eu quero dizer a vocês que muitas vezes eu estou ministrando a palavra, como hoje de manhã. E muitas coisas que eu falei aqui, eu não li antes de sair. O Espírito Santo me faz ir buscar lá no arquivo que eu fiz quando era jovem. Me entende? Me entende? Procure. Tenha propósitos firmes com Deus e procure acercar-se à palavra. A palavra. Porque ela vai lhe ajudar por toda a vida. Escola dominical, eu nunca perdi, irmãos. Nunca perdi. Eu tenho minhas lições daquele tempo, e naquele tempo não havia classe de jovem, porque a Casa Publicadora só publicava um material. Você sabia que as crianças, a gente e os professores tinham que usar a lição de adulto? Eu sou desse tempo. Eu fui professor com 15, 16 anos. João Moreno, que ainda vive, ele pode provar isso, me colocou para ser o professor de criança na congregação. E a gente tinha que fazer um estudo paralelo quando a lição não dava, como lição sobre casamento, a convivência do conjugal. A gente tinha que inventar outra lição para ensinar as crianças, porque a gente não ia ensinar aquilo à criança, né? E a minha primeira classe na igreja, com 13, 14 anos, foi classe de adulto, porque não havia classe de jovem nem adolescente na congregação. Eu comecei lá e adquiri a lição. Como eu era, assim, muito pobre, materialmente falando, meus pais não tinham essa condição. O que era que eu fazia? Eu vinha aqui na encruzilhada, na livraria. Era o irmão Ramos e irmão Batista que tomava conta. Ramos era o responsável e Batista ajudava. E eu pedi a ele 50 mensageiros e 50 a seara. E levava para a minha congregação e pedia autorização para depois da escola, depois dos cultos, vender. E eles me davam 40% de desconto. Então, com esses 40%, eu comprava lição da escola dominical, comecei a montar a minha primeira biblioteca, comprar livros. O primeiro livro que eu comprei foi O Peregrino, em 1968. Ainda tenho ele novinho lá em casa. Depois comprei Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, de May Perman, que era menor assim, mais grosso, verde, com uns círculos na capa. Depois comprei O Plano Divino através dos séculos, foi o terceiro livro que eu comprei, porque eu me interessava por escatologia, e Lawrence Olson era o expoente da escatologia naquele tempo. Só se assistisse um estudo de Eurico Bergson, mas o expoente de escatologia, o livro pentecostal de escatologia, era o livro Conhecendo
O Plano Divino através dos séculos, que eu comprei com um mapa para melhor compreender a visão escatológica, né, da Bíblia, a escatologia na Bíblia. Então eu abria o mapa e estudava com ele. Então eu fazia isso. Quando a gente quer fazer alguma coisa para Deus, irmãos, a gente encontra um meio, um caminho. Então eu usava aqueles 40%, jovens, para ir para a encruzilhada e estudar música com o maestro Xavier. Ali tem uma... É neta ou é bisneta, né? Bisneta dela. Neta dele. Xavier, que era o maestro da banda. Então, eu comprei um solfejo Alex Garaudet. Era francês. E eu dava. Eu gostava muito de música. Ele marcava uma lição, eu dava 6. E fui avançando. Queriam me dar instrumento, eu não quis, porque eu queria me dedicar. E Deus me falou que eu me dedicasse à palavra. Então, eu me dedicava, irmãos, entendeu? Comecei dali a fazer minha biblioteca, a armar aqueles livros que eu entendia de que eram fundamentais para a compreensão, para uma visão panorâmica da Bíblia. Eu comprei do mesmo autor a Bíblia livro por livro, que dá uma síntese de cada livro da Bíblia, de Mike Perlman. Depois o comentário Teologia Sistemática, que é um livro... uma teologia prática, que é compreensiva, ao nível de todo crente compreende. É uma linguagem, não é acadêmica, muito pesada, e é boa. E eu comprei, entendeu? E comecei a estudar. E foi isso que o meu pastor viu, muito jovem, um diácono. Ele me escalava para dar o estudo de professores no Cabo, que um sábado era, uma sexta era em Pontezinha, e outra era no Cabo. E eu fui um dos poucos que fui escalado para aquele estudo de professores, para dar a lição de escola dominical aos professores. De forma que, meus jovens, é uma porção que eu estou falando aqui. Veja que eu só cheguei no segundo elemento que Daniel levou na sua mala, que foi, primeiro, propósito. Segundo, a palavra, né? Uma terceira coisa que Daniel levou, que é importante para o jovem levar na sua maleta de viagem. Isso é importantíssimo. E eu quero dizer a vocês que pelo cuidado que eu tive, foi importante para a minha vida, que foram as minhas amizades. Me estão ouvindo? Daniel tinha bons amigos. Bons amigos. Amigos que se juntavam com ele quando ele precisava de jejuar e orar. Não eram amigos que chamavam ele para ir ao shopping. Ainda que um jovem crente, desde que se comporte bem, pode ir ao shopping, tomar um sorvete. Eu nunca condeno isso, não é? Bom, companheiros. Você precisa ter bons companheiros nesta viagem. Minha jovem, você precisa ter bons amigos e boas amigas. Meu jovem, vocês precisam ter, não é? Eu fui um jovem como vocês. Tinha meus amigos, minhas amigas, as moças. Eu fui o primeiro jovem da congregação de Azulão. O primeiro. O segundo foi meu irmão Adilson, que morreu. Teve um câncer e morreu. Mas eu fui o primeiro jovem. Eu tive uma experiência comigo, gente, que foi muito interessante. E eu acho que foi de Deus, foi um propósito divino na minha vida. É que os meus primeiros amigos de jejum e oração tinham idade quase de ser meu pai. Eram solteirões. 2 jovens. 2 jovão, né, irmãos? Um era Souza, um rapaz, ele é bem bonito, parecia um espanhol bem alto. Mas ele não tinha ainda interesse em casar. Ele teve um problema de saúde, uma tuberculose. E o outro era Manuel Firmino, que era vizinho do nosso templo.
E eles dois descobriram em mim um espaço para se aproximar de mim e me incentivar a ler a palavra e orar. Irmãos, não era brinquedo, não. Às vezes 16 anos, estava brincando com meus irmãos em casa, ele chegava assim e dizia: Ailton, levanta daí, vamos para o círculo de oração. E eu ia com eles. Mas olha, a gente chegava de 6 da manhã, orava até 4 da tarde. O Manuel Firmino tinha 2 almofadinhas no joelho, porque não aguentava mais, que feria o joelho dele. E esses cidadãos me botavam para orar. Irmão, olha, não era brinquedo. Tinha hora que eu não sentia os cotovelos, não sentia nada. Mas eu entendi que era Deus me guiando. O Souza, tão jovem, tão bonitão, mas não sabia ler, irmãos. Ele não sabia ler. Então, o que era que ele fazia? Me chamava para a casa dele e me fazia ler a Bíblia para ele. Veja que tarefa. Eu, adolescente, né? Sabe como é o adolescente? E eu me lembro de uma vez que eu li toda a epístola de Gálatas, um sábado de manhã. Mas já começou a dar fome em mim, uma preguiça já. E eu comecei a abrir a boca, assim, bostejar, não é? E ele olhou para mim assim e disse, estendeu a mão e disse: repreenda essa preguiça, Jesus. Repreenda essa preguiça, Senhor. Eu digo: meu Deus do céu. Aí eu digo: mas eu estou terminando o livro de Gálatas, ele vai me mandar para casa. Quando eu terminava, ele dizia: esse livro de Gálatas é pequeno, né? 6 capítulos apenas. Vamos ler Efésios. Vamos ler Efésios. Mas isso, irmão, foi sedimentando em mim o desejo, a vocação, sei lá, o desejo para estudar a palavra, né? Depois eles foram embora, porque um foi embora para o Rio de Janeiro, o outro se casou, já velho, e eu construí outras amizades. Eu tive outros amigos, que esses amigos já eram próximos à minha idade e a gente dedicou. Eles me descobriram pregando, fazendo a leitura de um círculo de oração. E eu me lembro ainda a leitura onde foi, que veja, Jeremias, veja uma vara de amendoeira, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la, né? E eu fiz uma exposição bíblica. Ele achou aquilo assim, com muita graça, inteligente, e ele disse: vamos nos aproximar deste jovem. E eles dois se aproximaram de mim, e a gente fez um elo, uma amizade, e a gente andou muito no círculo de oração, orando. Às vezes a gente ia para o círculo de oração, passava o dia em jejum, à tarde fazíamos um lanche e íamos para uma oração de mocidade. Quando voltávamos da oração de mocidade, um dizia assim: rapaz, eu estou com uma necessidade tremenda de orar. Ele disse: vocês não me acompanham? E a gente fazia uma vigília. Veja só, irmão, de 6 da manhã, no círculo de oração, à noite ia para uma oração de mocidade, falava lá, as irmãs gostavam de dar oportunidade a gente pregava, e quando vinha, em vez de ir para casa dormir, a gente passava a noite todinha no Jardim de São Paulo orando. Então é assim que a juventude, o jovem que quer servir a Deus, não é? Aqui eu vi o pastor Jefferson, aleluia, eu vizinho lá em Fundão, quando voltei do campo missionário, ele solteirão também, né? Você era solteirão, viu? Ele, Giovanni, passar assim, 6 da manhã, dobrar o joelho e ninguém via mais quando ele saía. Está aí, está aí, está aqui. A história, irmão, de quem quer ser usado por Deus é esta. Companheiros, amigos, eu não vou falar tudo que tenho aqui para falar, porque eu entendo que a hora passa. Mas só este texto, leia Daniel capítulo 2. Daniel 2:16. Vocês sabem a história daquele decreto, o sonho que o rei teve, e ele queria que os sábios e magos contassem o sonho e dessem a interpretação, porque ele entendia que se contasse o sonho, os magos iam mentir, iam dar uma interpretação que não era a interpretação verdadeira. 2:16 de Daniel, eu vou encerrar. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse o quê?
para que pudessem dar a... Então Daniel foi para a sua casa e fez o quê? O caso a quem? Misael e Azarias, seus companheiros. Os amigos de Daniel eram amigos de oração. É tão bonito, né, irmão? Quando 2, 3 rapazes se reúnem para orar, para jejuar. Orar, jejuar. Muitas vezes eu pedi, como a gente tinha uma aproximação assim com hoje o pastor Amaro Gomes, ele era zelador de Jardim São Paulo. Eu era do Vila La Roque, Azulão, mas sempre estava ligado aí por conta dele. E a gente vinha e dizia assim, irmão Amaro, ele era diácono, só deixa a gente fazer uma vigília aí, são 3 rapazes, não tem moça, é rapaz. Sim, meu filho, vá, faça. Aí a gente passava a noite toda orando. Pois quando cansava, levantava, cantava uns 5 hinos da harpa, lia um capítulo da Bíblia, depois dobrava o joelho de novo. E Jesus ajudou muito a gente, mas companheiros de oração. Nunca queira um companheiro que seja leviano, irreverente, murmurador, me entende? Que não reverencia a igreja nem o ministério, que você vai se dar mal. Porque isso é como lepra, pega, me entende? Queira amigos que tenha frutos para lhe dar, amém? Tenha exemplo para lhe dar. E Daniel era assim. Daniel viu caráter em Sadraque, Mesaque e Abednego. Caráter. Que não era só Daniel. Seus amigos, na hora que precisou expor as suas próprias vidas, por causa de Deus, eles responderam ao rei e disseram, olha rei, se o Deus a quem nós servimos nos quiser livrar da tua fornalha, trato feito. Agora tem uma coisa, se ele não nos livrar, nós vamos morrer. Mas nós não adoramos os teus ídolos, os teus deuses, não. Isso é caráter, irmão. É um jovem que não peca porque os amiguinhos da faculdade, porque a turma, porque a congregação. Não, senhor. Cuide da sua vida. Cuide da sua vida. O negócio de Deus é com você, então cuide da sua vida. Sua vida espiritual. Não tome os maus exemplos. Eram amigos que Daniel chegou ao rei e disse assim, ô rei, me dê um tempo. Quem sabe quantos dias foram ou semana? E ele entrou em casa e disse aos amigos, e eles entraram na oração com ele. Porque Daniel era de oração, irmãos. Daniel orava quantas vezes ao dia? Não era oração para tomar café, para almoçar e para jantar, não. Era oração mesmo. Ele tinha uma janela aberta para o lado de Jerusalém. E ele dobrava o joelho e orava a Deus. Orava, irmãos. Nós que fomos jovens na igreja, eu conheço alguns, depois o pastor Jefferson, pastor Ailton Júnior, Severino Júnior lá de Toritama. Para nós era um café pequeno, passar 6, 8 horas de joelho, chorando e clamando a Deus. Ou não era assim, pastor? Não era 8 minutos, não, era 6, 8 horas de joelho. Pastor Edson participou desse grupo lá em São Lourenço. E outros. E eu sei que aqui tem muitos outros. Oração, irmão. Joelho. Chegar no círculo de oração de 6 horas da manhã. Saía de casa de 5, 5 e meia, dependia da distância. Com uma bíbliazinha pequena, enrolada num plástico assim debaixo do braço. Sem tomar café. Batia na porta da zeladora. Eu abri muitas vezes Totó, Jardim São Paulo, Pacheco. Abri a congregação no dia do círculo de oração. Entrava, me dê a chave, irmã.
Mas já essa hora, meu filho, sim. Abri. Só me levantava de meio-dia, às vezes o que a dirigente não tinha ninguém para fazer leitura, aí dizia assim, Ailton está aí. Aí o irmão que estava perto, está aqui orando. Aí dizia assim, meu filho, vem ajudar a velhinha, vem fazer leitura. Aí eu ia. Mas se não tirava de uma viagem só, até de tarde. Um dia eu cheguei tão triste, irmão, quase deprimido, angustiado, porque eu lutava já 4 anos para arranjar um emprego, tinha uma necessidade, sem roupa, sapato furado, dedo polegar no lado de fora, que eu ficava escondendo o pé direito na frente do esquerdo para ninguém ver atrás. E eu, Jesus, será que eu cheguei 6 da manhã, dobrei meu joelho e fiquei ali. Graças a Deus que apareceu um diácono lá para fazer leitura, eu fiquei lá. Eu me lembro que era 15 para as 4, porque a dirigente, irmã Joaninha, ela disse assim, vamos orar. Ela era pequenininha assim, disse, vamos orar. Ela falava rápido, para Jesus batizar. Já são 15 para as 4. E tem que orar. A ordem do pastor Zé Amaro é para orar para Jesus batizar. Vamos orar. Aí botou para orar. Aí Jesus começou a batizar naquele dia e começou a alegrar. E de repente o Senhor tomou a vice-dirigente do Círculo de Oração e falou para mim. E disse, moço, tu foste o primeiro que chegaste aqui. E desde cedo, tu me faz uma pergunta. E eu estou aqui para te responder. Disse, tu estás preocupado, porque tu não tens roupa, não tens sapato, não tens gravata, não tens terno para vestir. Mas tudo eu dou no tempo. Tudo eu dou no tempo. Aí disse assim, vai chegar o tempo, agora tu estás na minha escola. Te aprofunda. Eu me agrado quando tu te aprofundas na minha palavra. Continua estudando, porque o teu chamado é muito grande e tu não terás tempo e ministrarás a multidões e multidões. Assim, irmão, Deus me falou. E disse, mas no tempo eu tenho roupa, eu tenho sapato, eu tenho carro, e tu vais ao aeroporto. Deus sabe o que é aeroporto, né, irmão? Tu vais ao aeroporto e viajarás de um continente a outro para pregar a minha palavra. Olha, irmão, o camarada que estava pensando em chegar em casa, pegar o resto da farinha de mandioca que tinha na lata, para botar o resto do café frio do bule e comer. Deus dizer isso, disse, tu vai escolher a roupa, tu vai escolher a gravata, tu vai escolher... É por isso que, às vezes, o irmão diz, onde é que o senhor arranja tanta gravata bonita? Eu digo, é promessa.